Igreja do Senhor, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque muito maior é o Senhor quem guerreia por mim, por você e por vocês. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém, glória. Gente, nós colocamos caixinhas de pergunta no Instagram e aqui no YouTube. Eu vou falar pra vocês. Bombou. Muita pergunta. Pergunta bacana. Pergunta indecente. Indecente? Perguntas bem profundas. Eu fiquei passada, chocada no chão. Mas o que eu fiz? Eu selecionei aqui algumas porque é impossível a gente responder todas em um vídeo só. Só que no YouTube, até a última vez que eu vi, tinha mais de 300 perguntas. E lá no Instagram não dá pra contar. Várias. Eu vou ver se eu consigo colocar na edição só pra vocês terem uma noção do tanto de pergunta que tinha. Tudo polêmica. Polêmicas. Desde já quero agradecer a cada uma de vocês que mandaram as perguntas. Um cheiro, que Deus abençoe em nome de Jesus. Já oramos aqui, né, para o Senhor conduzir aqui o mistério, para dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então vamos lá. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, venha fazer parte da Missão Virtuosa. E vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. Como se conheceram? Tu se lembra? Não, você. Vamos, resuma. Tu quer que eu fale? fale? Que a gente tem família em comum, pessoal. E eu tenho que tomar cuidado, porque tem vários que falam, Dani, você interrompe o Alan. Gente, não é que eu interrompo o Alan. É que homem não conta detalhado as coisas. Homem não sabe dar detalhes, né? Então vai lá, então... explica lá então. Não, é isso. A gente se conhece desde criança. Isso. Nós temos uma prima, na verdade, duas primas. A família em comum, né? Duas primas em comum, então a gente sempre brincava nos mesmos ambientes, mas não brincava junto porque lá na nossa época, né, no interiorzinho, menino não brincava com menina. Mas aí eu vim embora e quando eu tinha 14 anos eu fui passear lá em Sergipe. Quando eu fui passear, este varão aqui já estava com 18 anos, na época... Na época eu tinha 14 anos, aí, né... Misericórdia, Senhor, mas a gente não era crente não, tá? Vamos pra frente, que eu acho que tem essa pergunta assim do que um pouquinho mais pra lá, mas é isso, a gente sempre se conheceu desde que nasceu, né, praticamente, família em comum, do mesmo lugar, só que veio acontecer mesmo um clima depois, quando ele já tinha 18, tinha 14. Muito longa essa resposta. Misericórdia, já deu 2 horas de vídeo. Segunda pergunta, o que mais chamou a atenção no outro? Responda você, o que mais chamou a atenção? Ela era bonita, né, gente? Na época, você era uma das menininhas mais bonitas da quebrada. E eu não sou mais? Filho. Não, agora eu sou uma mulher bonita, né? Agora você é uma mulher. Eu era uma menina. Né? O que mais me chamou a atenção é que o varão era gatinho mesmo, assim. Menino bonitinho, assim, ajeitado. É mesmo? Ai, meu Deus, chega a me dar um negócio. Era bem ajeitadinho, graças a Deus. Só que ninguém queria, viu, gente? Ninguém queria, era um encalhado. Aí depois que eu me interessei por ele foi que o inimigo é sujo. Bora se embora. Vamos lá. A terceira pergunta. O que o outro faz que te irrita? O que eu faço que te irrita e o que você faz que me irrita? O freio de mão dela, gente, puxado às vezes. O freio de mão puxado. Porque se você combinar um negócio com o Daniel pro ano que vem, ela consegue se atrasar. Mas eu estou orando e estou tentando mudar. Se você falar assim, ó, Natal do ano 2024, Daniel, eu quero que você chegue em casa às 8 horas. Você faz o quê? Eu chego 8h20. Você chega meia-noite. Vamos lá. Não, meia-noite não, 8h20. Eu estou melhorando. E o que eu não gosto, o que me irrita no Alan é justamente isso, essa pressa dele de fazer tudo, tem que ser tudo na hora que ele quer e do jeito que ele quer, senão ele cresce o bicão. Tô brincando, nega, pra descontrair. Tá afiado, hein? Vamos lá. Como o Alan lidou com a sua conversão? Fala você primeiro. Como você lidou quando eu me converti? No início foi complicado, gente, entender, né? Traje, postura, convivência. Mas com o tempo, como é que eu posso explicar? Foi gratificante pra família, né? É porque assim, quando eu me converti, todo mundo quando se converte fica meio assim, sabe aquela paixão, aquele primeiro amor, e a gente não sabe muito como fazer, a gente não tem maturidade, mas tem o coração queimando por Jesus. Tô tomando cuidado pra não interromper, porque senão... Mas assim, ó, no início eu queria estar todo dia na igreja, eu mudei radicalmente em casa, eu achava que certas condutas que eu tinha em casa, na intimidade com ele, era pecado, então assim, eu ficava tudo ali muito preocupada, sabe? Até vi um entendimento do que era legal, do que não era, do que Deus queria de mim. E tem muita gente que pega nesse, tem limite pra coisa. Eu conheço pessoas que tiveram seus casamentos assim, acabaram, por quê? Porque não souberam lidar.
com esse início, né? Um convertido, o outro não. Mas assim, foi difícil? Foi. Mas no Senhor a gente consegue. Porque o que acontece, gente? Na minha época, quando eu me converti, não tinha o que tem hoje, internet. Você vai no Google, você acha tudo que você precisa. Exato. Então, quando eu me converti, eu não tinha assim um discipulado de uma mulher de uma mulher que não era cristã, que se converteu para me ensinar. Todas as pessoas que eu conhecia já eram cristãs há muito tempo e não tinha ali como me ensinar na caminhada. Então, assim, o que eu fiz? Eu fui atrás de livro, eu comprei livro para saber como que era um relacionamento cristão. Eu comprei um livro, teve um livro que eu li na época que foi O Poder da Esposa que Ora, sabe? De como orar pelo meu esposo, de como tratá-lo. Então, isso tudo, o Senhor, ele foi me direcionando, porque assim, eu não tinha com quem contar na época. E aí, mas eu sabia que eu precisava... E as pessoas, gente, é aquilo, né? É de 100, 20 queria nosso bem e 80... queria a nossa queda, né? Porque não chegavam pessoas para aconselhar por propósitos boas. Só vinham, tipo, crítica, fazer, não, assim, tipo só, conselho maldoso. Assim, né? Porque ninguém dava nada pela gente. Porque, veja só, um casal que começou do nada, a gente brigava muito. Muito, bastante. Sabe? No nosso começo a gente não tinha maturidade. Porque, veja só, a primeira vez que eu fiquei com o varão, eu tinha 14 anos, ele 18. Depois eu voltei pra Santos e o nosso relacionamento só começou, de fato, quando eu tinha 17. Então, assim, a gente não tinha maturidade, a gente brigava muito. E como que aconteceu da gente ir morar junto? A gente namorava, mas era um namoro turbulento. E a minha mãe foi embora pra Sergipe. Minha avó adoeceu, ela foi ficar com a minha avó. E eu fiquei aqui em Santos, com 17 para 18 anos. Uma menina sem maturidade, ele também sem maturidade. Então a gente foi morar junto dentro de uma casa. O resultado foi terrível, sabe? Porque a gente só brigava, a gente não se respeitava. E aí foi nessa época, sabe? Foi nesse período de turbulência, onde eu tava longe da minha mãe, eu já não tinha um pai. Tava tendo brigas com o Alan, direto, constante, porque já era algo que a gente brigava antes. Aí a gente pegou algo que não tava dando certo antes e trouxe pro nosso relacionamento. Aí virou aquela bola de neve. E foi nesse momento que eu falei, eu já chego. Ainda assim, gente, quando tiver a oportunidade, até o Daniel tava comentando comigo, e o local que a gente foi morar, né, Daniel? Então, a gente, tipo assim, praticamente adolescentes. A gente foi morar dentro de um barraco, em cima da maré. E... Sem o entrelaçamento correto ainda, entendeu? E aí, tipo assim, muita briga, aquilo outro, e tipo, a gente foi morar num ambiente muito pesado. Foram épocas difíceis ali. Foi, mas foi nesse momento, foi nessa situação que eu falei, chega. Que eu já vinha de uma vida sofrida, né? Desde sempre. Mas foi nesse momento que eu tava morando com a Alan e que a gente já não tava aguentando mais, que eu falei, eu vou pra igreja. Aí fui pra igreja. E quando eu fui pra igreja, o Senhor começou a trabalhar no meu coração, nas minhas emoções. E eu fui trazendo pra dentro da minha casa essa mudança. Só que a mudança, às vezes a gente, quando tem um problema no casamento, a gente quer mudar o outro. A gente ora, fala, Senhor, muda o meu marido, muda o Alan. Mas não era assim. A mudança, ela tem que partir primeiro de mim. Eu tenho que mudar. Eu ouvi algo essa semana e é muito importante eu trazer aqui pra vocês. Deus não restaura casamentos. Deus restaura pessoas. E aí, pessoas restauradas têm a condição de restaurar um casamento. Porque tem que ser a decisão dos dois. Então, assim, a princípio, eu fui pra igreja buscando que Deus restaurasse o meu casamento e buscando que Deus mudasse o Alan. E quando eu cheguei na igreja, eu percebi que quem precisava mudar primeiro era eu, porque era eu que estava procurando Jesus. E quando o Senhor me moldasse, o Senhor poderia então começar a mudar, né? E aí o Alan foi vendo, não foi, nego? As minhas mudanças. Através das mudanças dela, eu fui, tipo, tomando Simancol também, gente. Bagulho de frequentar bar, mais amizades, isso, aquilo outro, fui evitando. Porque assim... Uma coisa atrai a outra. Boas coisas atraem boas coisas. Por exemplo, que nem o Alan falava, eu queria falar B, C e D, e era aquela discussão, aquela coisa horrorosa, sabe? Então, assim, eu precisei mudar primeiro, tive que ter essa... me humilhar, mudar, e depois o Alan, ele foi percebendo e foi mudando. Vamos para as próximas perguntas? Vamos lá. Como vocês lidam com os haters? Gente... Com os comentários maldosos, pra quem não sabe. A internet é coisa complicada. Ontem mesmo a gente teve uma situação inacreditável. E, tipo assim, é inevitável, né, gente? Ou a gente... Aquele velho ditado, de 100. Você vê 100 comentários do bem e um do mal. Justamente esse do mal é que te afeta. Mas a princípio, Deus tem trabalhado nisso, né? A princípio, quando a gente lê
dá aquele impacto, sabe? A gente se entristece na hora, né? Porque a gente faz com amor, faz com carinho. Mas depois a gente conversa e deixa pra lá, porque a gente é falho, gente. Não vai agradar todo mundo. A opinião, assim... É impossível. Entendeu? A opinião dos outros é importante até certo ponto. Quando você vê que é algo que vai te ferir, te machucar, você não... A ofensa é como um copo de veneno. Vão te oferecer, você bebe se você quiser. Agora vamos lá, sexta. Já não sei mais nem quanto tempo já tá de vídeo. Quando as meninas crescerem, pretende voltar a trabalhar, Dani? Eu já trabalho, gente. Hoje a internet é o meu trabalho, graças a Deus. Quando eu saí do meu emprego, eu saí pensando, quando elas crescerem, eu volto a trabalhar. Mas Deus é tão bom, né? A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Então, assim, nesse meu passo de fé, de sair do trabalho, foi quando Deus preparou o canal, né? O canal, ele veio só depois, eu acho que de 2 anos, né? Quando o Manu já tava... Não é? Não, de 3 anos. 3 anos. 3 anos, porque o canal vai fazer 2. Antes da pandemia, né? Sim, então assim, o canal, ele veio muito depois. Então, e o Senhor, ele transformou, ele foi dando a direção. Então, assim, hoje o meu trabalho é a internet e eu sou muito feliz com isso que eu faço. E tem vontade de ter mais filhos? Responde, Alan. Eu tenho, pessoal, não vou mentir, eu tinha vontade de ter um menininho, entendeu? Mas se vinha uma menininha, mas às vezes também, tipo assim, é o momento da vida que a gente tá vivendo hoje, né? De poder se curtir mais, as meninas já grandes, não precisa tanto da gente, pra gente começar tudo do zero de novo, aquela questão de bebê, entendeu? Aí, tipo assim, você para pra analisar, mas o futuro a Deus pertence. É verdade. É bênção, né? E é bacana porque assim, eu até vou procurar aqui, já vou responder e quando a gente chegar a gente não responde mais. Certo. Perguntaram aqui se a gente tem momentos a sós, se a gente tem momento de casal. A gente tá começando a ter agora, porque a gente não tem rede de apoio, né? Não tem, gente. A gente não... Aquilo que eu expliquei... Meus pais moram longe, entendeu? A gente não tem nenhum familiar perto. Não temos ninguém. Minha mãe, às vezes ela tá aqui, às vezes ela tá lá, entendeu? Então... Pra vocês terem ideia, outro dia a gente estava no mercado e caiu uma chuva final de tarde, cara, alagou Santos. E agora? Pra buscar. Pegar as crianças na escola. E graças assim, a Deus, a gente Daniela tem... ligou na Simone, né? A Simone conseguiu ir lá buscar, pra você ver o que é. A gente, assim, é 2 desconhecidos numa cidade que não tem ninguém próximo. E assim, a gente tem nossos amigos, eu tenho a Isabel, tenho a Simone. Mas tem os compromissos. Mas como é que eu vou chegar para minhas amigas e falar assim, fica aqui com as minhas filhas que eu vou sair com meu marido? Eu tenho vergonha, o Alan também tem. Elas falam, Dani, deixa. A Isabel mesmo sempre fala, Dani, deixa as meninas aqui, vai passear com o Alan. Mas eu fico tímida. A última vez que a gente fez um passeio foi o que aconteceu com a minha irmã, que mora na Praia Grande, que não é perto, gente, é longe. As minhas filhas foram pra lá e passaram o dia com a minha irmã. E a gente aproveitou e saiu. Fomos passear na praia, né? Entendeu? Foi aquele tour que a gente fez lá pela ponta da praia, pra você ver o que a gente passa. Mas a minha irmã também tem 2 filhas, não tem o trabalho dela. Entendeu? Então, assim... Imagina, 4 crianças... 4 crianças e ela ainda é empreendedora. Ela toma conta do restaurante dela. É peleja. Então vamos é por lá, isso. Pra próxima. Como escolheu o nome das meninas? Gente, foi assim, a Pietra, eu tinha certeza que ia ser menina. Tava escrito nas estrelas. Aí... Você me escreveu. O senhor escreveu. Aí Daniele falou bem assim, se for menino vai ser Davi. E se for menina... E eu tinha esse nome na cabeça desde a época de criança, entendeu? Pietra. Aí beleza. Aí eu falei, combinado. Então, se for menino, vai ser Davi. Se for menina, vai ser Pietra. Aí batata. Foi menina. E ele que escolheu o nome de Pietra. Aí na segunda, a mesma situação. Aí eu fui pesquisar o significado de Pietra, né? E vi que Pietra significa pedra. E é Pietro em italiano, né? O feminino de Pietro, de Pedro, que tá na Bíblia. Então, assim, tinha tudo a ver. E eu digo que Pietra veio para nos fortalecer, sabe? Assim, Pietra veio marcar a nossa vida, assim, uma mudança de vida muito grande. Um período, assim, de uma fase difícil para uma fase maravilhosa. Isso. Então, assim, foi uma pedra ali, foi um marco. Eu posso dizer que ali foi um memorial, né? Por isso que eu falei. Então, é Pietra. E a Manuela, pessoal, no caso, a Manuela foi a mesma situação. Eu achei que era menino. Daniele teve, uma revelação que ia ser menino. Não foi revelação, foi vontade. Foi vontade? Tinha vontade. Aí Quem teve a revelação foi outro casal. Perdão. Aí eu falei, Daniele, vamos pôr com as expectativas que vai que vem a menina, que vai uma benção, a Manuela também, mas assim, entendeu? Vocês sabem como que é. Aí, vamos lá, e Daniele, vai ser Davi de novo, meu Davi. Aí eu falei, beleza, então.
E se vir menina, eu queria Emanuele, mas aí Daniele não quis. Eu não, porque queria... tinha um... Não, vamos dar ibope pra essa coisa. O quê? Mas as meninas sabem que tinha... Porque tinha um bagulho do Cine Privé, pessoal. Tinha um filme de que passar de madrugada na Bandeirantes, se eu não E me ela engano. ficou com isso na cabeça. E o nome da menina do filme era Emanuele. Ela cismou por causa E eu falei, eu não quero Emanuele, mas tudo bem, Emanuele é Aí linda. você queria depois Maria Luísa, né? Maria Luísa. Aí eu falei, nome composto não. Aí ele não queria nome composto. Aí a e gente eu não queria ela falou, Emanuele. vamos fazer um meio termo. Aí a gente optou por Manuela. Manuela, que significa Deus conosco. O mesmo significado de Emanuele. Emanuele é lindo, mas é que me veio na mente aquele momento. Ela ficou fletando Mas é a isso. situação. Vamos lá. Então assim, e eu não respondi se eu pretendo ter mais filho, né? Isso. O Alan, ele quer. Não é um desejo que eu tenha, gente. Porque eu tô tão feliz com as minhas meninas. Embora eu tenha o desejo, naquela época eu tive o desejo de ter um menino, mas eu vi que a gente não sabe sonhar. A gente deseja de um jeito e quando Deus faz, a gente vê que o jeito que Deus faz é muito melhor. Quando eu vejo Pietro e Manuela se relacionando, sendo amigas, brincando juntas, assim, com tanta, né, envolvimento e tudo, eu vejo assim e digo, olha, realmente eu tinha que ser mãe de menina. Então, esse desejo de ser mãe novamente eu não tenho. Mas se acontecer, glória a Deus. Pretendem ter um pet? Gente, eu gosto... Nega, a gente tem que acelerar, porque não É você. Eu gosto bastante de animais, cara. Mas o problema são as meninas que são alérgicas, né? É. A Pietra tem uma alergia a pelo de cachorro, né? Vamos lá, acelera. Quais youtubers te inspiraram a criar o canal? Posso ser sincera com vocês? Com você. Eu não criava esse tipo eu não acompanhava o tipo de conteúdo que eu crio hoje, assim. Eu não tinha nenhum youtuber que eu me inspirasse, assim, tipo, eu quero ser que nem fulano, não. Eu comecei na internet compartilhando a palavra. Era o que eu fazia, eu compartilhava só a palavra. Peraí, pessoal. Só um pouquinho. Voltamos aqui, minha gente, vamos lá. Qual o maior desafio no casamento? A diferença, né? Diferença de temperamento, eu acho. É. Esse é o maior desafio. Ele gosta das coisas de um jeito, de rosa, eu gosto das coisas de outro azul, né? jeito. Mas com o Senhor, a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Então, o Senhor, ele tem nos sustentado. Então, assim, o maior desafio é lidar com um temperamento diferente um do outro. Qual o gesto mais romântico que o varão já fez? Eu acho que me ajudar com as meninas, assim, levantar de madrugada para me ajudar a trocar uma fralda quando elas eram bebês, cuidar dos meus pontos quando eu fui operada. Eu não sou uma pessoa que gosto de flores, dessas coisas. Eu não sei se eu sempre fui assim ou se foi com o tempo, a maturidade me trouxe isso. Mas eu não gosto disso, não. Eu gosto de estar bem, eu gosto de ser cuidada. E o Alan cuida da gente, assim, ele cuida da gente, assim, ele não permite que nada nos falte, ele é aquele homem protetor. Então, assim, eu não sou romântica, então isso não me faz falta. E você? Qual a coisa mais romântica que eu fiz pra você? 2 filhas lindas. Tá certo. Maravilhosas. Como foi a sua conversão? Eu já respondi lá no início, né, gente? Foi quando as coisas estavam na prova lascada. No deserto, a gente estava no deserto. Qual a profissão do varão? Gente, eu sou operador portuário, entendeu? Eu trabalho na faixa perimetral do Cais de Santos. Eu opero equipamentos de grande porte, de empilhadeira, muque e vários equipamentos, entendeu? Vamos próximo. Agora essa pergunta é polêmica. O qual? Por que você não coloca a comida no prato dele? Não, gente, jamais. É que ela na correria faz uma coisa, faz outra, gente. É assim, às vezes ela põe de mais, põe de menos, entendeu? Eu faço isso. Eu não coloco porque ele diz que eu coloco muita comida. E ele sabe o tanto certinho dele. Então é o nosso combinado. Ele põe a comida no... Não, mas não chega nem a ser... Não tem nem polêmica nisso. Não, mas eu tava brincando. E por que você não bebe suco? Por que você bebe água? Eu bebo suco, só que eu evito. A intenção era ninguém beber refrigerante aqui, mas vocês veem que é impossível. Gente, parece 2 perguntas bobas, mas o pessoal faz muito essa pergunta, então por isso que eu trouxe pra cá. Tá respondido. Eu não coloco a comida dele porque ele diz que eu coloco muito. E ele bebe água porque ele prefere água que é mais saudável do que suco e refrigerante. Alan, como é ser casado com a Dani, youtuber? Como é ser casado com uma youtuber que fala da palavra aqui?
Ah, gente, a gente tem que vigiar em tudo, né? Em tudo. Em tudo. No trabalho, na rua, em tudo. Porque, vocês veem, qualquer palavra errada, gesto errado, você vê o massacre que eu tenho. Porque assim, as pessoas estão acostumadas... Ele é ignorante com ela. Outro dia, eu brincando, assim, às vezes a gente não tem nem liberdade de brincar com a própria esposa. Porque às vezes eu esqueço, gente, que estamos gravando pra você, a gente tá brincando uma coisa e outra, aí somos massacrados. Gente, por causa que isso é muito delicado. Perguntaram aqui, qual é a maior dificuldade no relacionamento? São os temperamentos diferentes. Nós somos totalmente diferentes e isso é maravilhoso, isso não é ruim. Eu sou mais meiguinha, falo brincando, sou brincalhona. O Alan é um homem sério. É um homem, esse é o jeito dele, sabe? Até mesmo dentro dos relacionamentos dele, das amizades, ele tem esse jeito, ele brinca, mas ele é esse tipo de homem, e seria falso da nossa parte, quando eu for gravar, ele ficar, e aí, gente, tudo bom? Entendeu? Meu amorzinho, não é o nosso relacionamento, não seria eu. Pessoal, eu trabalho num ambiente muito pesado, gente. Se eu pudesse gravar meu dia pra vocês, a minha rotina, infelizmente não posso, vocês iam ter noção do que é o nosso trabalho. O meu trabalho no meio dos meus colegas, né? Entendeu? Para vocês terem a noção da pressão, da exigência que é mental da gente. E assim, é o jeito dele. O Alan tem esse jeito sério, calado. Só que assim, dentro do jeito dele, ele aparece muito aqui, ele grava comigo, ele participa. E assim, eu acho que o que é importante é os bastidores. Os bastidores, sabe? Aquilo que a gente não grava. É isso que é o mais importante. Então assim... A gente aprendeu a lidar um com o outro, com um jeito diferente um do outro. Isso pra nós não é problema. Eu não gosto de homem gaiato demais. Eu não gosto de homem que se abre demais. Eu gosto de homem sério. Eu gosto de homem calado. Eu gosto do meu varão. Por exemplo, outro dia eu vi um vídeo, as mulheradas tudo doida com um vídeo de um homem dançando na internet. E aí o homem se rebolava, se requebrava e as mulheres tudo doida. Eu não gosto disso. E não é porque eu sou crente, eu não gosto. Eu gosto de homem sério, eu gosto de homem misterioso. Eu gosto de homem firme, que se impõe ali. Pronto, gente, até me deu calor. Vamos lá embora pro próximo. Como foi o começo do canal? Gente, o começo do canal foi difícil. Um vídeo que eu postava 20 visualizações, não tinha visualização. Mas o que acontece? Você não pode se mover por aquilo que os outros vão pensar, pelo que você se move por propósito. Porque o que acontece? Você vai ali, você cria um canal. Qual a sua intenção do canal? É só ganhar dinheiro com esse canal? Então eu sinto muito, porque talvez o seu canal nunca vai acontecer. Porque quando nós criamos o canal, o nosso propósito era de dividir as nossas experiências, de abençoar outras pessoas. E aí quando você tem o propósito de ajudar, de abençoar outras pessoas, quando você vê que o resultado financeiro não vem, isso não vai te parar. Isso não vai te paralisar. Porque você está criando para abençoar outras pessoas. Os testemunhos, eles vão vir e aí você vai se sentir motivado, porque não é a motivação financeira nem a visualização. É a motivação de você abençoar outras pessoas. Lembrando que a Bíblia diz que tudo que o homem planta, o homem vai colher. Então você semeia, você não sabe como e quando você vai colher. Então assim, hoje a gente tem colhido frutos, mas de uma escolha que não foi unicamente financeira. Lógico, a gente visava ter sim a gente sonhava com isso, ficava falando assim, Daniele, será? Eu falava, Alan, será que um dia a gente vai ganhar dinheiro com o canal? Ai, Daniele, será? Mas vamos esperar com paciência. E a gente vê, né? A demora que foi com a monetização e hoje em dia já se passaram o quê? 2 anos de canal, né? De canal, mas de monetizado fez 1 ano agora. Entendeu, pessoal? É degrau por degrau, fortalecer a base, né? Sim, então assim, porque o que acontece? Às vezes você quer crescer rápido e aí você cresce rápido, porque você fica pedindo, se inscreve no meu canal, se inscreve no meu canal. Só que aí as pessoas se inscrevem no seu canal e chega lá e não gosta do conteúdo. Por quê, gente? E aí, deixa eu só terminar, amor. Não gosta do conteúdo. Aí ela não fica. E aí o seu canal fica como se fosse um elefante branco, cheio de inscritos, mas com pessoas que não se identificam com o conteúdo. Então, o meu conselho para quem está começando, né, é faça por amor, com amor e para abençoar as pessoas. E seja constante. Não é um vídeo hoje, outra manhã. Poste toda semana. Algo que você gosta de fazer. Não crie um personagem, porque senão vai chegar um momento que você não vai conseguir sustentar o personagem. E aí você seja constante. E aí o Senhor...
que ele retribui a cada um segundo, né, o seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. O Senhor vai trazer pessoas que se identificam com você e vai gerar um relacionamento legal, que nem eu tenho com vocês, com as varoas que estão aqui sempre presentes. A gente se relaciona por quê? Porque a gente tem uma identificação. Agora, se eu ficasse pedindo para as pessoas se inscreverem no meu canal que não tem nada a ver, o que ia acontecer? Elas iam chegar e o YouTube ia entender que o meu conteúdo não é bom, porque elas não assistem, elas vêm, mas elas não assistem. Então não ia chegar gente nova. Então assim, tenha paciência, faça o seu melhor, seja constante e procure fazer o melhor que você pode, não visando unicamente o ganho financeiro, mas sim o crescimento pessoal e espiritual. E aí os frutos eles vão vindo. Lógico, tem gente que está na internet que não tem esse entendimento, não tem esse comprometimento, mas é 1 em 1 milhão. Sabe? Então, assim, se você deseja crescer, se você deseja continuar firme, faça o seu melhor. A palavra que o Senhor me deu no início do canal foi Provérbios 16:3. Consagre os seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Ore, peça a Deus direção, porque o nosso canal começou do zero. Eu não sabia editar, a gente não tinha equipamento. O Alan comprou um iPhone pra mim, pra gente poder gravar, que a gente não tinha câmera. Até hoje a gente tá pagando o iPhone, que a gente fez em 30 vezes. O iPhone, ainda falta 2 prestações. Então é isso, gente. E consagra ao Senhor e pra cima. Esse já foi. Pretende ter mais filhos, a gente já respondeu. Vocês servem na igreja com algum cargo? Não, gente, a gente tava debatendo isso essa semana, né? Posso falar? Posso responder? Pode. Eu era da Assembleia de Deus, fui 12 anos da Assembleia. Na Assembleia eu servia no conjunto de irmãs, eu era eu era regente do grupo de irmãs, já fui dirigente de ciclo de oração, já fui da intercessão, já ajudei em vários outros ministérios, já ajudei no departamento de missões. Só que há 2 anos atrás eu tive uma direção da parte de Deus de mudar de igreja. Porque o que acontece? Eu já vou até responder outras perguntas que fizeram também nesse sentido. Porque você mudou de igreja e tal. Me incomodava muito o fato do Alan não ir para a igreja comigo. Eu ficava muito triste, chateada, porque eu queria ver a minha casa toda na igreja servindo ao Senhor, porque eu sei o quanto é bom. E aí eu comecei a orar. Quando a Manuela nasceu, eu comecei a orar pedindo a Deus, Senhor, me dá uma direção, Senhor. E sabe, pedindo a Deus que me mostrasse uma forma, como agir, como proceder. E tá certo, 4 anos se passaram. E sempre que eu conversava com o Alan, né, o Alan ele não se sentia à vontade de ir na minha igreja. Ele não gostava da liturgia. O que é liturgia? É a forma com que as coisas são conduzidas, a maneira, né, o jeito de cultuar a Deus. Não é que ele não gostava, ele não se sentia à vontade. Então ele ia para a igreja, muitas vezes ele ia para a igreja, chegava lá e ele não conseguia entender, ele não conseguia assimilar a palavra. Ele não, sabe, várias outras coisas, ele não se sentia bem lá. E aí no final desses 4 anos que eu estava orando, eu tive no meu coração a confirmação. Algumas coisas aconteceram que eu não posso abrir aqui agora, porque vai levar muito tempo. Mas eu falei, chegou o momento. Aí eu fui visitar outras igrejas. Porque assim, uma das coisas que me prendiam na Assembleia era o fato de eu ter o cargo. Eu não podia e não queria sair para visitar outras igrejas e deixar as minhas irmãs na mão. Que elas dependiam de mim para estar ali auxiliando elas, né? Então, quando houve a mudança e eu saí da regência, eu falei, agora eu vou visitar. Quando eu fui visitar a Bola de Neve, porque assim, eu separei alguns ministérios e falei, eu vou visitar essas igrejas. E aí, a igreja que eu senti que Deus confirmou é para onde eu vou. Primeira vez que eu fui no Bola de Neve, eu já senti Deus confirmando, Deus falou comigo, foi muito forte, muito poderoso. E aí eu conversei com ele. Ele falou, não, se você for pro Bola de Neve, eu vou com você. Não foi, nego? Uhum. E aí eu comecei pro Bola de Neve, aí o Alan começou a caminhar comigo, né, no Bola de Neve. Tem 2 anos que a gente tá no Bola de Neve. E tem sido uma bênção, e o Alan ele tem crescido lá no Bola de Neve. Foi lá que o Alan reconheceu Jesus como Salvador, e é lá que o Alan tem dado os primeiros passos na caminhada dele. Então, assim, tem pessoas que perguntam, o Alan é crente? O Alan é crente? Hoje, eu posso dizer que sim, o Alan é cristão, caminha junto comigo, mas antes, há 2 anos atrás, não era essa a realidade. Só que as mudanças na vida do Alan não vieram por conta da religião, elas vieram muito antes. Antes do Alan ir para a igreja, ele já tinha parado de beber, que teve uma hora que perguntou como que ele parou de beber. O Alan deixou de beber de uma forma assim maravilhosa, que eu vou deixar ele contar para vocês. Ele já tinha parado com amizades ruins, com comportamentos negativos, ele já tinha mudado como homem dentro de casa. Ele já era um novo homem. O Espírito Santo transformou a vida dele, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios que a esposa crente, né, a esposa cristã, que eu falo crente não é de religião, a esposa cristã, temente a Deus, santifica o seu marido. E o marido cristão, temente a Deus, santifica a sua esposa.
sabe? Então, assim, o Senhor, ele agiu, ele operou. Mas é como eu falei pra vocês, a mudança teve que começar em mim. Eu reconhecer, né, que eu precisava mudar. E depois também ele foi mudando e a gente foi crescendo junto no Senhor. Mas depois que eu mudei de igreja, o Alan começou a caminhar comigo. Ele gosta do Bola de Neve, né, nego? Quer falar alguma coisa, amor? Não, vamos lá. A próxima. As varas perguntaram como que você parou de beber. Não, parei de beber, pô. Como é que eu posso explicar, gente? Por N fatores que aconteciam de errado com mim, né? Eu me transformava quando eu bebia, eu me transformava em outra pessoa, né? Tinha um comportamento todo diferente, tava gastando dinheiro demais, tirava dinheiro que não tinha pra cobrir vício de bebida, entendeu? E só atraindo coisa ruim, e o fato da mudança dela ter transformado a nossa família, eu me senti envergonhado. Por exemplo, tinha um bar mesmo com frente à assembleia que você frequentava, e teve uma vez que eu não fui para a igreja e estava na frente do bar, e ela saiu com a minha filha saiu da igreja e veio correndo em direção a mim, lá na pracinha, né? Nossa, aquilo foi igual um tapa na cara. Eu falei, cara, eu tenho que vigiar no que eu tô fazendo com a minha vida e o que eu quero, né? E foi um momento de reflexão, e graças a Deus, desde 2000 eu acho que finalzinho de 2013, né, 14, que eu falei pra mim, meu irmão, cara, vou dar um tempo. E graças a Deus, tirei esse mal, não sinto vontade alguma. E era todo final de semana, ele bebia. Quando tava de folga, ele bebia. Aí chegava bêbado e eu com a Pedra bebezinha. Aí depois eu falava pra ele o que ele tinha feito, ele ficava envergonhado. E foi engraçado que teve uma experiência que ele contou pra um amigo, ele não tinha me contado, né? Porque o Alan, ele sempre teve um jeito mais fechado. Agora que a gente tá conversando mais, né, nego? Mas ele era mais na dele. Aquela experiência que você tava no bar, do domingo. Não, foi assim, gente, eu saí, o inimigo é sujo, né? Eu sempre saí aqui pra tomar uma cerveja numa padaria que tem aqui perto. E nesse dia eu não tinha nada. Naquela época era dinheiro, 2014 lá era dinheiro, né? Dinheiro tinha um valor. E aí eu cheguei no bar, uma coisa e outra, o cara pagou uma, bebi, eu me senti envergonhado. E tava faltando coisa em casa, tá faltando verduras, legumes que eu sempre comprava na feira. E moral da história, eu fui no caixa eletrônico, fui lá, saquei R$300 na época, entendeu? Do cheque especial. Meu, eu torrei todos esses R$300. Foi os R$300? Eu pensava que era R$70. Não, foi R$300. E Eu já tava devendo uma conta, paguei e, entendeu? Fiquei com 150 para gastar naquele dia. E eu me lembro que assim, eu me lembro de ver o Alan contando isso pra um amigo nosso, que eu não sabia como tinha acontecido. Ele disse pra mim que ia parar de beber porque não tava mais aguentando, não queria mais, tava chato já. E ele parou. Só que aí, uma vez ele conversando com a amiga, ele falou que ele tinha ido nesse bar, era um domingo, e ele já tava no cheque especial. E aí ele falou, eu não vou na feira não, porque eu tô no cheque especial, mas era a folga dele, ele foi no bar pra tomar uma cerveja. Ele disse que começou a beber, bebida vai, bebida vem. Quando ele foi ver, a conta dele já estava no negativo, ele já tinha usado o cheque especial e não tinha ido fazer a feira. Naquele momento ele se sentiu envergonhado, teve uma voz que falou na cabeça dele, tá vendo, cara, você não foi na feira, você não foi dar um passeio com a sua família, mas gastou aqui no bar. E aí ele disse que depois daquilo ele se envergonhou e ele parou de beber. Ele não sabe, mas eu creio que foi o Espírito Santo falando com ele ali dentro daquele bar, sabe? Trazendo pra vista dele, dando clareza pra situação. E a partir daí ele não bebeu mais. Aí ele parou por um ano, né? Aí teve uma recaída, não foi? Eu tive uma recaída naquele passeio que a gente foi. Ele parou totalmente de beber, aí a gente foi passear no Nordeste, que todo ano nós vamos, né? E aí quando chegou lá, ele recaiu, bebeu, se embebedou, aí se arrependeu de novo. E de lá pra cá, já tem, eu acho que... Pietra tem 10 anos? Não foi né? Pietra tem 10 anos, eu acho que já tem uns 9 anos, 8, 9 anos que... Tem 8, 9 anos. Que o Alan não bebe mais, que eu lembro. 9 anos. E Pietra era bem bebezinha mesmo quando ele parou. Manu nunca viu o pai embriagado, nem Pietra também. Vamos lá, vocês sofrem retaliações por conta da exposição? Sempre. Toda hora, gente. Sim, retaliações... blogueirinho, isso, aquilo outro, casal margarina, tipo assim, entendeu? O pessoal... Ai, quer ser... esse varão. Por ofensa, sei lá, a gente quer dar tipo, demonstrar o que a gente vive, na verdade, né, pra dar exemplo pra outras pessoas. As críticas, por exemplo, assim, ultimamente eu tenho recebido muito hater, assim, da forma que eu trato o Alan.
Ah, ele vive destratando ela e ela fica que nem uma boba, que nem uma palhaça elogiando ela. Gente, só quem sabe da minha intimidade é eu e o Alan. Então, assim, se eu elogio é porque... Eu queria... Como é que eu tenho que te tratar? Mas em sabe- cima de um puff? Sim. Assim, eu não sei, Assim, gente. Eu não sei que... Não. Às vezes o marido dessas, sei lá, que falam assim... Na falsidade, assim, amor. Entendeu? Eu nem Ai, gosto dessas bebê, coisas. Nossa, bebê. Amor. Lindinho. Não sei, trata assim, eu não. não- Mas assim, o que eu percebo? Eu já até falei pra ele. Todas as vezes que a gente recebe muita crítica numa área, é porque é o diabo querendo parar a gente. Porque, veja só, eu sempre fui de elogiar o Alan. E mesmo quando ele bebia, mesmo nessa época mais difícil, eu escolhia olhar para as qualidades e não para os defeitos. E eu acredito que as palavras são sementes. Então eu sempre semeei boas palavras na vida dele. O Alan é uma bênção, o Alan é trabalhador, o Alan é honesto, sabe? E aí dessas qualidades vieram outras, surgiram outras. Ele foi só melhorando. Então eu não vou parar de elogiar o meu marido agora porque alguém está se incomodando. Vai continuar se incomodando, porque esse é o meu jeito, infelizmente. Não falo isso com soberba, mas falo isso com quem sabe o que está fazendo. E todas as vezes que você vê que eu recebo muitas críticas numa área de hater, eu percebo que é o próprio diabo querendo me parar. Porque é isso que é discernimento, é você saber o que é de Deus e o que não é. O que é bom e o que não é. Então, por exemplo, eu lembro que há algum tempo atrás, muitas pessoas se incomodavam com o fato de eu chamar vocês de igreja. Pra que ficar falando igreja do Senhor? Que palhaçada! E não sei o quê. Porque ficar falando de Deus na internet? Pra quê? Pra ganhar like? Tudo isso que é o diabo querendo me intimidar. Vai falar do quê? De coisas ruins? Tem gente que tá fazendo dancinha, fazendo um monte de coisa na internet que não presta e ninguém fala nada. Eu vou continuar falando de Jesus, falando de Deus e chamando de igreja. Por quê? Quando eu falo igreja do Senhor, não é uma brincadeira. Mas eu estou profetizando que todas as pessoas que me assistem são igreja do Senhor, independente de religião, de tudo. São igreja do Senhor, corpo de Cristo. E é o Senhor quem vai trabalhar, porque se as minhas palavras são sementes, eu vou semear. E no tempo certo o Senhor vai dar o crescimento. E no tempo certo vai vir a colheita. Então, a gente não pode parar de semear porque as pessoas estão nos criticando. A gente continua caminhando e semeando, porque Salmo de número 126 diz que aqueles que semeiam em lágrimas vão colher com alegria. Semear em lágrima é semear mesmo na incompreensão, na dificuldade, na dor, na tristeza. Então, aqueles que semeiam em lágrimas vão colher com alegria. Não vou parar de semear na vida do meu varão e na vida de vocês. Aleluia. Como foi a conversão de vocês? Já falei, né? Já contamos. O que vocês mais gostam um no outro? O que você mais gosta em mim? Você já falou que te incomoda. Seu nariz. Não, mas não é fisicamente, não. Não, já falamos. Não, a gente sua já... pontualidade. A gente já falou que não gosta. Você falou que não gosta que eu sou atrasada. E eu não gosto que você é acelerado. Agora é o que gosta. Eu gosto do seu tratamento comigo. Gosta, amor? Gosto. E eu gosto de você ser um homem protetor. Ele é protetor. Já pensaram em divórcio? Já. Vamos mentir, né? Polêmica. Assim, eu pensei em divórcio, mas não divórcio. Eu pensei em separar quando a gente não era casado. Quando a gente morava junto, a gente ficou 1 mês dentro de casa, não foi? Foi a época lá que a gente falou, pessoal, das lutas. Das lutas, do deserto, entendeu? Ali, meu Deus do céu, cara. Ali dá outro vídeo. Outro vídeo não, vídeo todinho falando só da luta. Ainda, vamos ter um tempinho lá e mostrar lá onde a gente morava, pessoal. Pra vocês o barraco nem existe mais porque teve um incêndio, mas pra vocês terem construíram noção do que a gente passou. Então é isso. Qual foi? Você já pensou em divórcio, né? Agora, depois de casado, eu não penso em divórcio porque não é algo que eu cogito, o divórcio, sabe? A gente sabe que todo mundo está sujeito a passar por isso, mas não é algo que eu penso. Passe a luta que for, mas é ali passando e dando glória. Vamos lá. Qual lugar desejam conhecer? Daniela é fã incondicional de Israel, né? Eu quero conhecer Israel. É um sonho de vida. Conhecer Israel, né, antes de Jesus voltar, porque quando Jesus voltar, todos nós vamos viver na Nova Jerusalém. Glória. E o Alan, ele tem muito desejo de conhecer o Rio de Janeiro. Não, o Rio não. Não é mais o Rio? O Havaí. Agora é o Havaí, mas era o Rio de Janeiro. Não era o Rio. Eu tenho vontade de ir no Rio, mas meu é o Havaí. É o Havaí, pronto. Mamãe, vigia, mamãe. Surfista, mas você começou a falar no Havaí esse dia. É verdade. Eu não minto. Pensam em se mudar?
Agora sim. Agora sim, pessoal. Agora sim, porque assim, a gente ama a nossa casa, a gente construiu ela do zero. Entendeu? Cada tijolinho, cada pedrinha, cada coisinha assim, foi do zero que a gente levantou. Mas a vizinhança, assim, tá meio complicada. Não as nossas vizinhas são uma bênção, maravilhosas, mulheres discretas na tela, abençoadas. Mas algumas situações que acontecem por aqui que a gente não pode estar falando na internet, pode né? falando. E nossas filhas estão ficando mocinhas. Então, por esse motivo, a gente pensa assim. O que vocês precisaram mudar para melhorar o casamento? Tudo, gente. O casamento é constância. Você não tem que melhorar para atingir metas? Olha, eu precisei melhorar como dona de casa. Eu era uma péssima dona de casa. Eu como marido, gente. Tem que ter paciência, tem que... não gostava de ir para shopping. Você tem que sacrificar. Você não gosta de ir para o mercado, você tem que sacrificar. Não gosta de estender roupa, você tem que sacrificar, lavar, cozinhar, tudo isso. Hoje em dia eu evito cozinhar mais um pouco mais, porque essa parte ela lida melhor. Agora, cara... E antigamente, como que era eu na cozinha? Na negação. Ela fazia uma panela de arroz, gente, desse tamanho no domingo. Aí o arroz tá pronto. Até a sexta-feira. Eu olhava assim e falei, Jesus. Eu era péssima. Agora vamos lá. Quantos anos de casado? Desde 2009 que a gente é casado. Quantos anos dá? Legalmente, né? 12 anos. 14 anos. 14 anos, eu não sei contar. 14 anos. E tem os amaziados, que a gente se amaziou em 2006. Uns 15 anos aí de convivência, gente. Quem é mais ciumento? Quem? Eu sou ciumenta? Não, eu dou motivo? Não. Então. Eu sou ciumenta? Não, eu acho que não, já foi. Perguntei de novo. Já foi porque o Alan era uma prova, mas hoje ele é uma benção. Eu sou prova? Amor, você era garanhão. Nunca fui. Sempre fui controlado. Fala ali, olhando pra câmera pra mim. Sempre fui controlado, pessoal. Controlado por quem? Você que falou que... Por Deus. E eu era ciumenta na época que eu tinha motivos. Agora eu não sou, não. Eu sou super tranquila. O celular do Alan é à toa, a gente mexe na hora que quer. Eu sei onde ele tá, eu sei com quem ele tá. Então não tem por que ter ciúme. Quem é mais romântico? Já falamos que nenhum dos dois é romântico. A gente não tem isso não, gente. O que você mais admira no outro? A gente já respondeu isso, né? Fisicamente. Não, agora é fisicamente. Fisicamente eu gosto do formato do rosto, do nariz dela, pessoal. E você? Tu gosta do meu nariz? Eu gosto do formato do seu rosto, mas direcionado ao seu nariz. Eu curto. Amém. Aí eu não posso falar o que eu gosto mais, né? Menino, você. Entendeu? E o que eu gosto mais aqui é isso aqui dele, sabe, gente? O ombro assim, o ombrão, tipão de homem que ele é. Obrigado, Senhor, por esse tipão de homem que o Senhor me deu. É isso aí, fisicamente é isso aí. Ele gosta do meu nariz. Jesus. E eu gosto do tronco dele. Dani, você já se desviou? Depois que eu batizei, gente, nunca desviei, não. Já tive, assim, altos e baixos no sentido de, tipo, mais fervorosa e menos fervorosa. Agora, dizer assim que eu me afastei, apostatei, nada, nunca me desviei, graças a Deus. Sempre andei com Jesus. Mas para quem já se desviou, a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Então, volte, papai está te esperando se você está desviado. Como se manter constante? Decidindo, gente. Sabe por quê? Porque vai ter dias que você vai estar querendo, buscando, seu coração queimando de amor por Jesus, você vai querer ir pro secreto. Mas vai ter dias que você não vai sentir vontade de orar, que a sua vontade vai ser ficar no sofá assistindo Netflix. Mas quando você sabe que você precisa, que você tem um compromisso com Deus, você vai, mesmo no dia que você não tá sem vontade. Então, assim, para ser constante é disciplina. Eu não tenho disciplina em outras áreas da minha vida, confesso. Eu não sou uma pessoa, sou uma pessoa que estou buscando ser disciplinada. Mas quando se trata da minha fé e do meu relacionamento com Deus, eu sou disciplinada porque eu preciso. Aqui vocês perguntaram sobre retaliação, né? O Alan falou sobre a retaliação de ser chamado de blogueirinha, de blogueirinho. Mas a gente também sofre retaliação espiritual, sabe? Porque quando a gente dá a cara a tapa, quando a gente vem aqui e fala de relacionamento, fala de perdão, fala de suportar um ao outro em amor, a gente mostra a nossa realidade, a gente sabe que tem retaliação. Os nossos devocionais, então tem dias que eu me sinto muito oprimida, que eu sinto muita tristeza, tem dias que a nossa paciência tá curta. O que é isso? É tudo um inimigo trabalhando, sabe? Ele se sente oprimido, eu me sinto. Então, uma dessas essa foi inclusive a razão que o Alan buscou se aproximar de Deus.
por sentir isso na pele dele, porque a batalha espiritual a gente também sente na nossa pele. A gente sente, a gente fica menos paciente, a gente fica mais irritado e triste e angustiado. Então, por isso que a gente tem buscado mais ao Senhor, por conta das retaliações. E assim, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quanto mais o inimigo nos aperta, mais a gente busca o Senhor. Agora, vamos lá. Vocês costumam ter um tempo para vocês? Já respondemos, né? Muito pouco, mas isso vai melhorar. Como lidar com o jugo desigual? É isso que eu já falei para vocês, né? No começo sobre a conversão. O jugo desigual não é fácil, sabe? Não foi fácil no início. E a igreja da qual eu fazia parte, eu era cobrada para estar sempre nos cultos, porque eu tinha um cargo, eu tinha uma responsabilidade. Então, às vezes, o Alan ficava chateado comigo, ele não entendia, sabe? Então, assim, foi muito difícil. Mas o que é que o Senhor me ensinou na minha caminhando com o jugo desigual? Que a minha prioridade sempre vai ser o Senhor, mas o Senhor me manda fazer da minha família prioridade. Então, vocês estão entendendo? Uma vez eu ouvi de uma pastora que você está colocando o seu marido na frente de Deus, simplesmente porque eu falei para ela que eu não iria ao culto, porque o meu marido estava de folga e ele queria que eu ficasse em casa. Só que Deus havia falado comigo, e se Deus não tivesse falado comigo, eu teria ido ao culto, meu marido teria ficado com raiva em casa, e como é que eu ia adorar o Senhor se o altar da minha casa estava em pedaços, estava desfeito, sabe? Então, assim, o Senhor me ensinou no secreto que para agradá-lo, eu precisava fazer a vontade dele. Qual é a vontade do Senhor? É que eu edificasse a minha casa. Então, assim, lógico, tinha dias que o Alan falava assim, você vai de novo, porque eu sabia que eu precisava ir. Por exemplo, que eu tinha o meu compromisso com Deus, mas a gente sabe que tem momentos que não há essa necessidade, que a gente pode abrir mão de um culto para estar em casa com a família. Porque quando eu estou em casa servindo a minha família, eu também estou cultuando a Deus. Então, assim, foi entender, o que me ajudou no jugo desigual foi entender que Deus também tinha um propósito na vida do Alan, sabe? Que o Alan não era um empecilho para minha caminhada, mas que ele fazia parte do propósito que Deus tinha para minha vida, porque às vezes as esposas acabam vendo seu marido como um empecilho, como um impedimento, mas não é. A gente tem que olhar para o nosso cônjuge como alguém que é alvo do amor e da misericórdia de Deus, e que Deus quer também fazer algo. Deus tem propósito na vida do Alan, sempre teve, sabe? E enquanto o Alan não veio para a igreja comigo, Deus trabalhou em mim. Deus moldou o meu coração, Deus me forjou, Deus me preparou. Tem uma música da Estela que fala: Deus está me ensinando, Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência. Ou seja, tudo que eu passei na minha caminhada me preparou, me fortaleceu. E sabe, então assim, você não enxergar o seu marido como um peso e você perceber que ele é alvo do amor de Deus e pedir ao Senhor sabedoria para lidar com essa situação. Porque existe o nosso compromisso com a igreja, que a gente não pode abrir mão, mas também tem o nosso compromisso com a família. E a família, ela vem antes. Primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Então, se a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, se você prioriza o Senhor te ensina qual é o próximo passo. Então, o que o Senhor falou comigo foi isso. Tanto que é por isso que eu não tenho nenhum cargo na igreja no Bola de Neve. Por quê? Porque lá no Bola de Neve não é qualquer pessoa que chega e amanhã já assume o cargo. Não, você tem que ter um curso. Tem um curso de líderes. E eu estou recomeçando na Bola de Neve. E lá na minha igreja, na Bola de Neve, as pessoas que assumem um cargo, a maioria delas, né, quando é casada, tem que o marido também já está servindo, para que os dois sirvam juntos, para que não haja ali uma discussão. Então, eles têm esse cuidado. E, gente, é aquilo, eu trampo de turno, gente. Imagina a luta que é para conciliar a escala, entendeu? De compromisso. Não é fácil, é prova. Entendeu? É verdade. Nas brigas, quem pede desculpa primeiro? Eu sempre tô errado. Mas era assim antes? Não. Não, gente, porque não adianta. Eu sei que vou perder, mas continuo brigando. Antigamente, lá atrás, quando eu me converti, quando a gente brigava, eu pedia desculpa até quando eu não tinha culpa. Eu sempre pedia desculpa, porque o Alan, ele tem uma personalidade muito forte. Isso ele não mudou, é dele. Então a gente brigava, às vezes eu não tava nem... eu não tinha nem culpa. Foi uma razão que veio dele. Só que eu pedia desculpa, porque eu sentia no meu coração de fazer. Sabe? Aquilo de você dar outra face. Tá. Só que hoje a gente chegou num momento do nosso relacionamento que
eu entendi que já passou dessa fase, entende? São ciclos, a vida é feita de ciclos. Então, quando a gente discute, quando a gente discute, se eu estou errada, eu peço desculpas. Mas quando eu não estou errada, eu continuo como se nada tivesse acontecido. Eu faço minha comida, a nossa comida, eu cuido da casa, eu cuido da roupa, eu cuido de tudo, eu faço tudo como se nada tivesse acontecendo. Ele está brigado, ele está com raiva, eu deixo ele no cantinho dele. Aí, quando ele está preparado, ele vem e pede desculpa. Tá certo. Não é assim? É assim agora. Demorou, viu? Como gerenciam as finanças? Antigamente, eu não tinha esse entendimento. E o que acontece? Eu pegava, o meu salário era meu salário e o salário dele era dele. A gente fazia separação. Quando eu vim para casa, eu fui tão constrangida pelo Senhor, porque eu achava que eu não podia depender do Alan. Porque como eu trabalhava e eu comprava as minhas coisas, eu achava que quando eu viesse para casa eu ia passar necessidade. Mas o Senhor, ele me moldou, ele me quebrou assim como um vasinho, e eu fui tão constrangida, porque todos esses anos que eu não recebia do YouTube, nada me faltou. O Alan sempre me proveu de tudo, mesmo ali no aperto, sabe? Na dificuldade dele. Eu percebia que às vezes ele ficava no cheque especial, mas ele fazia questão eu nunca fui gastadeira, né, Alan? Eu era gastadeira? Não era, eu tomava cuidado porque eu sabia das nossas contas. Mas ele deixava ali R$200, ó, Daniela, aqui é pra você comprar uma calcinha, um perfume, um creme que você queira. Ele sempre teve esse cuidado comigo e ele sempre cuidou muito de mim e nunca nada me faltou. Se eu precisava de uma roupa, nega, eu tô precisando de roupa, compre, nega. Ele deixou um cartão comigo, então se eu precisava comprar, eu que vigiava e não ficava fazendo conta. Aí nunca me faltou. Então depois que eu fui constrangida nisso, eu vi que eu tava errando muito. E aí hoje, quem dirige as nossas finanças é o Alan. O dinheiro que entra, pergunta, Alan, é pra fazer o quê? Como que a gente vai fazer? E ele fala, faça assim, faça assado. Tudo que eu vou comprar. Alan, eu tô precisando de um celular pra gravar. Compre, faça assim, vamos... Ah, não, Alan, eu tô precisando disso. Então espera um pouquinho, mais pra frente a gente vê. Então, quem dirige as finanças é o Alan. Por quê? Porque ele lida melhor com isso. Tanto que, durante todos esses anos que eu não tinha salário, ele administrou super bem, porque o Alan, ele tem esse dom de administrar o pouco, de fazer prosperar. Ele lida muito bem com as finanças. Ele puxou isso da minha sogra, inclusive, né? Que inicia, mesmo no pouquinho, minha sogra, ela era trabalhadora rural, ela aposentou, mas a minha sogra empresta dinheiro, né? Pode falar? Não, isso é agiotagem. Não, ela não empresta, assim, de agiota, mas às vezes alguém precisa, as vizinhas precisam, Nicinha, me arruma aí uns R$50. Ela arruma, por quê? Mesmo no pouquinho dela, porque ela sempre tem junto, ela sempre guarda. E o Alan herdou isso dela. Então hoje quem dirige as finanças, graças a Deus, é o Alan. O Alan que comanda. E, por exemplo, às vezes tem casal que a mulher lida melhor com dinheiro, né? Então vocês resolvem se a mulher lida melhor. Pessoal, é uma análise, né? Mas é o importante que seja um dinheiro só, né, Nilo? Exato, é uma análise, né? O dinheiro a sangria tá saindo por onde? Vamos consertar isso aqui, né? Aí é aqui controle, porque dinheiro, gente, dinheiro é queda de muitos relacionamentos. Verdade. Aí aqui tem, porque saí da Assembleia, já respondi, né? Que foi por causa disso que eu queria minha família junto comigo. E graças a Deus, mas a Assembleia é uma bênção, viu, gente? Eu amo a Assembleia. Gente, eu vou explicar uma coisa. Não é que queira a família junto. A igreja em si, Deus em si é maravilhoso. Mas tem pessoas... Ah, tu tá falando de lá. Da igreja. É porque assim, às vezes também, sabe o que dificultava o Alan ir pra igreja? Que muita gente não dava testemunho. E a igreja era uma igreja de bairro pequenininha. Aí o Alan ia pra igreja, via aquelas pessoas que estavam fazendo o que não devia lá fora, lá dentro da igreja. Aí ele ficava chateado, porque ele ainda não tinha esse entendimento de que a gente não vai por conta das pessoas. Gente, Deus é maravilhoso. O problema é o pessoal que utiliza, que às vezes desaponta a gente. Aí você vê aquilo ali e fala, cara, sério? Entendeu? Ai, meu Deus. Vamos lá. Recebe mensagens indiscretas? Eu já recebi uma vez aqui no YouTube, aí eu bloqueei. Lembra aquele cara? Que eu pensei... Porque assim, as varoas comentam, e elas comentam pelo Instagram, pelo celular do marido. E aí elas colocam, a Patrícia falando. Aí teve um cara que comentou, eu achei que era uma moça. Aí eu curti. Aí ele começou a falar um monte de coisa feia. Aí eu bloqueei. E o Alan já recebeu umas 2 vezes, né, Alan? Recebo direto. Só que ele me mostra as piriguetes mandando mensagem. Ele fala, Daniela, ele tá aqui, ó. Eu tô te mostrando pra você ver que eu não tenho nada a ver. Mas recebe, mas... Não, meu celular não tem senha, gente. Dani, as vizinhas não vão na sua casa? Difícil, minhas vizinhas são uma bênção. E cada uma gosta do seu cantinho. Mas a gente se dá bem, todas nós.
O que vocês mais gostam fisicamente um no outro? Já falamos. Vocês brigam? Briga? Briga. Gente, se não brigar, como é que vai fazer as pazes depois? Ai, meu Deus. Como é a relação de vocês com os sogros? Quem responde primeiro? Vá, você responde primeiro. Eu me dou muito bem com os meus sogros, graças a Deus. Eu percebo que no início havia uma barreira, sabe? Porque por conta da criação dos meus sogros, assim, eles eram mais fechados. Mas com o tempo a gente foi rompendo isso e graças a Deus, hoje a gente se dá super bem. Quando eu vou para casa dos meus sogros, eu me sinto em casa, eu me sinto na casa dos meus pais, a minha sogra, meus sogros são maravilhosos, sabe? Assim, no começo, o que eu sentia? Eu sentia que para minha sogra tanto fazia ser eu ou outra mulher. Para ser esposa do Alan, eu sentia que ela não tinha carinho comigo. E isso me deixava triste no início. Sério? Eu tinha essa sensação. Mas aí eu fui vendo que, na verdade, o que a gente não tinha era proximidade. A gente não teve tempo de ter um relacionamento, porque ela morava lá, eu aqui. E conforme eu fui ali insistindo, ela foi se abrindo. E aí hoje a gente tem um laço de amor mesmo. Amo minha sogra, amo meu sogro. Agora fale você. Como é que eu posso, para não falar, para não ser criticado? Tu quer que eu fale? Não, assim, gente, o meu sogro, a gente nunca teve convivência com o sogro, né? Nunca teve convivência com ele. Já a minha sogra, cara, o meu relacionamento com ela é muito delicado pelo jeito explosivo que ela é e eu sou. Entendeu? Rola um distanciamento muito legal não, entendeu? Mas assim, eles se cumprimentam, porque as varoas perguntam muito sobre isso, né? Dani, o Alan não fala com a sua mãe? Eles se cumprimentam, mas eles não são próximos, por quê? A minha mãe tem a questão emocional dela, então muitas coisas a minha mãe não consegue controlar, nem segurar. O que vem na mente da minha mãe fala. O Alan tem um temperamento muito forte, sabe? Ele não é qualquer coisa que ele gosta de ouvir. Então, assim, por conta disso, eles não são próximos, mas eles se falam e se respeitam. E é isso, gente. Qual a próxima? E deixa Deus trabalhar. A próxima é a mais polêmica e vai ser a última. O varão já te traiu? Mas em que sentido? De trair, de ter outra Como mulher? Já, gente. Já traí. Já caí na tentação, sim. Já. Mas, assim... Há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E assim, é como eu falei pra vocês, a Pietra, ela foi um divisor de águas na nossa vida, porque assim... as nossas crises maiores eram antes do casamento, antes do nascimento da Pietra. E quando eu estava grávida, inclusive houve uma situação entre nós, foi uma crise muito séria, só que a partir dali o Alan se posicionou e eu perdoei. E depois que eu decidi perdoar, eu não fiquei jogando na cara dele e ele também não ficou mais com os comportamentos antigos. Então assim, a partir do momento que eu liberei o perdão para ele, daquela situação que aconteceu, o celular dele estava ali disponível, parou de andar com bebedeira na casa de quem não devia, fazendo o que não devia. Então, assim, era eu e ele, a gente ficou mais próximo. Eu me cobrei, né, gente? Tive que mudar pra melhorar, né? Sim. Porque na pegada que a gente ia, era o fim total, né? E assim, eu lembro de na gravidez da Pietra, eu passava mal de ansiedade, foi muito difícil pra mim, foi um período terrível. E era um período de crise, mas foi um momento que Deus falou comigo que ia mudar a minha vida, eu ia mudar a minha história. Porque o meu medo naquele momento era que a minha filha crescesse sem pai, como eu. Então, assim, muitas coisas me fizeram refletir e parar e pensar sobre a minha atitude. Porque a minha atitude naquela época não era só para mim, mas também para minha filha, para quem eu estava gerando. Então, eu perdoei por mim, porque eu amava o Alan, sempre amei muito o Alan, porque eu queria estar com ele e pela minha filha. E ele fez por onde? Ele pegou a chance que ele teve e transformou aquilo em algo maravilhoso. E graças a Deus, se você perguntar pra mim, você se arrepende de ter perdoado? Não. Perdoaria novamente, porque hoje a minha vida é outra, sabe? A nossa vida é outra. Mas eu também não fiquei jogando na cara dele. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Não. Perdoar é perdoar, é deixar pra lá. Eu nem tocava no assunto. E ele também mudou. O celular dele estava disponível. Sempre que eu ligava, ele me atendia. Ele só saía comigo. Pro lugar que ele fosse, ele me levava. E sabe? E a gente conseguiu superar isso juntos. Então, já aconteceu. Eu sei que vocês tinham muita curiosidade. Já aconteceu, mas já tá no passado. E gente, eu faria. Não é o casal perfeito, não é o casal moldado, não. A gente é cheio de falha igual a vocês. A gente tenta demonstrar que a mudança pode acontecer. E valeu muito a pena, perdão, negão. E aí teve uma hora que perguntou, Dani, você ainda sente borboletas na barriga quando vê o varão? Eu sinto, gente, eu sinto. Eu sinto, porque assim, é importante que a gente seja apaixonado pelo cônjuge, porque o casamento não é fácil.
Casamento tem muitas dificuldades, tem muitos percalços. Mas quando você ama o seu marido, quando você ama a sua esposa, vocês decidem juntos continuar, mesmo no dia difícil, Deus abençoa, Deus honra, Deus fortalece. Então, assim, a gente continua aí nessa caminhada, né, nego? Exato. Ainda temos muitos problemas, que nem muitas coisas a resolver. Mais muitas importante barreiras. é que a gente se ama, né, não, negão? Junto a gente chega lá. Eita, glória! E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi a última essa? Foi a última, mais polêmica do Polêmica, hein? Menina, foi campeã essa pergunta toda. O varão já traiu, o varão já te traiu, o varão já te traiu. Pessoal, é aquilo que eu não fui moldado, não. E assim, a gente veio pra... A gente não nasceu em berço cristão. A gente veio do mundão. A gente veio do que o errado é certo. A gente veio da bagaceira, meu filho. Do que o errado é certo, não, entendeu? Não é pra fazer média nem nada, não. Sim. É pra tentar melhorar. E graças a Deus. E o que é... Aí você pode pensar assim, o que fez o Alan parar de beber? O que fez você se tornar uma dona de casa melhor? O que é que fez o casamento de vocês melhorar? O que fez vocês superarem a traição? Foi Jesus. Sem Jesus não tem como um casamento, como uma família permanecer e ir pra frente. Tem que ser o Senhor. O Senhor, ele faz parte do cordão de 3 dobras, que é o marido, a esposa e o Senhor. Então, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, quando eu me converti, muitas pessoas falavam assim, tinham medo, o Alan vai te deixar, o Alan vai te deixar. Mas hoje eu digo pra vocês, com toda a certeza do mundo, se eu não tivesse buscado ao Senhor, se eu não tivesse entregado a minha vida a Cristo, eu não estaria com meu varão hoje, a gente não teria as 2 filhas que temos, e a gente não estaria aqui falando pra vocês. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Polêmica, hein? Polêmica. Um beijo pras varoas, a paz do Senhor pros varões, que Deus abençoe, dá a paz do Senhor pros varões. Paz do Senhor. Os varões vivem mandando mensagem. Salve, salve. Dá um abraço pras irmãs. Um abraço, irmãs. Gente, obrigada pelo carinho de vocês com a gente, vocês são uma bênção. E é isso, minha gente, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo, se Deus quiser.